Neste vídeo você vai aprender a diferença entre trabalhar com os cristais do ponto de vista terapêutico e do ponto de vista magístico. Olá, eu sou a Renata Teixeira. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde ao Filhas da Natureza. Você já deve ter observado que existem várias formas de se trabalhar com os cristais. Então, existem cristais para dor de cabeça, cristal para afastar o mal-olhado, cristal para afastar a energia negativa. Então, como que a gente utiliza os cristais? Do ponto de vista terapêutico, a gente vai levar em consideração alguns fatores que, quando a gente utiliza do ponto de vista magístico, a gente não leva muito em consideração. Então, bora lá. Do ponto de vista terapêutico, a gente vai entender quais elementos compõem aquele cristal. Então, a gente leva em consideração os elementos minerais e químicos que estavam presentes quando aquele cristal se solidificou e se tornou de fato um cristal. Além desse fator químico-físico, a gente também leva em consideração a organização molecular de quando esse cristal foi solidificado, quando ele se transformou de fato em um cristal. Então é como se fosse o DNA, a genética deste cristal. Então, se você procurar, pesquisar e estudar um quartzo rosa encontrado aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, você vai ver que tem características iguais ou muito parecidas. Então, os elementos que compõem aquele cristal de quartzo rosa vão ser iguais. Então, a forma, a organização molecular vai ser igual, os elementos minerais químicos que compõem aquele cristal também serão iguais. Então, a gente leva em consideração como esse cristal foi gerado e as características que ele tem de quando ele foi solidificado. Além desse ponto de vista, a gente vai também levar em consideração, no aspecto terapêutico, a parte energética, que aí é um pouco parecida com a parte magística, né? A gente também leva em consideração o aprendizado que os ancestrais trouxeram para a gente também. A gente também estuda os aspectos da somatização das doenças. Então, a gente acredita que toda manifestação em desequilíbrio do corpo, ou seja, qualquer doença, ela é oriunda de padrões emocionais, mentais que nós tivemos, não reparamos, não melhoramos aquele ponto. E ela se manifestou no nosso físico, né, através de uma doença, para ver se a gente presta mais atenção e muda aquele padrão que a gente tem. Quando a gente vai trabalhar do ponto de vista terapêutico, existem vários pontos que nós levamos em consideração, inclusive algumas contraindicações. Então, existem cristais que não são indicados para se utilizar na fase da gestação, ou em crianças, ou em idosos. Então, a gente leva em consideração alguns pontos que, do ponto de vista da magia, às vezes a gente não precisa levar. Então, do ponto de vista terapêutico, a gente leva em consideração, sim, os aprendizados que foram passados e aprendidos dos nossos ancestrais, mas a gente também leva em consideração os pontos mais científicos, que são os elementos que compõem aquele cristal, na origem dele, quando ele foi formado. Do ponto de vista magístico, como que a gente trabalha com os cristais? Muitas vezes a gente não leva tanto em consideração esse ponto químico, físico e do DNA do cristal, que é a forma molecular dele. A gente vai levar em consideração aqueles aprendizados, aqueles saberes que vieram de quem veio antes da gente. Então, é passado, né, para frente os aprendizados. Muitas coisas, quando a gente começa a estudar do ponto de vista magístico e do ponto de vista terapêutico, você vai ver que muitas coisas se encaixam, assim, que muitas coisas são bem parecidas. Mas, do ponto de vista terapêutico, a gente toma muito cuidado com alguns pontos, como, por exemplo, não se utilizar o mesmo cristal durante muito tempo seguido, porque isso pode trazer algum tipo de desequilíbrio energético, às vezes até físico, sendo que no ponto de vista magístico ou ritualístico, ligado a alguma religião ou crença, isso pode ser alterado. Então, eu vou te dar um exemplo, para você entender na prática. Vamos supor que você foi a um lugar espiritual, recebeu essa orientação, seja de uma entidade ou de alguém que você confia
que trouxe essa conexão, essa orientação espiritual para você. Essa pessoa falou para você colocar, por exemplo, uma jaspe vermelha, que é um cristal, na cabeceira da sua cama para trazer para você mais vitalidade, mais força, mais energia. Beleza. Então ela fez ali uma indicação de acordo com o ponto magístico, com o ponto espiritual, dentro de uma ritualística, dentro de uma crença. O que ela levou em consideração foi isso, né? Então é isso que você deve levar em consideração. Então, se você acredita, é algo que faz sentido para você e é um lugar e uma pessoa confiável, você vai fazer. Quem está regendo isso, quem está regendo essa indicação, são seres espirituais, né? Não é do ponto de vista terapêutico, beleza? Aí você vai seguir aquela orientação de acordo com o que foi passado para você e dentro da sua crença. Do ponto de vista terapêutico, essa orientação é inadequada. Por quê? O jaspe vermelho vai trabalhar vitalidade, força, autoestima. Vai trazer sim esse ânimo, com certeza. Mas a forma de utilizar, do ponto de vista terapêutico, é bem diferente. Não é indicado colocar no ambiente onde a gente dorme, onde a gente descansa, justamente por conta dessas características energéticas, né? Na composição do jaspe vermelho tem ferro, por exemplo, que vai trazer uma força, uma vitalidade, sim, mas na hora que a gente está dormindo, ela não é indicada, né? É indicado cristais que vão trazer mais tranquilidade, que tem ali magnésio, cálcio na composição. Normalmente são os cristais brancos leitosos, por exemplo. Então, se você puser, do ponto de vista terapêutico, um cristal vermelho, um cristal amarelo, laranja, preto, perto de onde você dorme, isso pode trazer para você uma dificuldade para dormir, dor de cabeça, irritabilidade, às vezes até nervosismo, né? Ainda mais se deixada durante muito tempo. Então, do ponto de vista terapêutico, essa indicação não seria adequada. Mas do ponto de vista magístico, sendo que foi alguém ali que está regido por uma egrégora maior, espiritual, dentro da sua crença, que indicou, beleza. Então, o que eu costumo sempre dizer? Quando você vai fazer, né, a utilização de um cristal, a conduta terapêutica, a conduta que você vai utilizar é muito importante dentro do que você quer, dentro da sua intenção e dentro do que você acredita. É do ponto de vista magístico, a gente não vai levar em consideração algumas coisas que a gente leva no aspecto terapêutico. É do ponto terapêutico, então a gente vai levar em consideração algumas coisas que a gente não leva do ponto de vista magístico, tá bom? Então, do ponto de vista magístico, quem rege é uma egrégora superior, é uma egrégora além da nossa compreensão, muitas vezes. É muito dentro do que a gente acredita, do que a gente intenciona. Então, se eu estou intencionando aquele cristal para ele agir daquela determinada maneira, durante determinado tempo, regido por tal força, beleza, tá ótimo. É dentro da ritualística. Se eu estou utilizando um cristal terapêutico, é muito importante que eu entenda quais são as características daquele cristal, o que ele trabalha, quais são as indicações e as contraindicações também, para eu poder fazer o uso dele. Espero que tenha ficado claro aí para você qual é a diferença em utilizar os cristais do ponto de vista terapêutico e magístico. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta em relação a isso, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder a você. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que você dê like, compartilhe, comente aqui as suas impressões. Se inscreva no canal para receber mais informações, mais conteúdos relacionados também a cristais.